Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando o Ponto de Vista dessa semana e hoje nós vamos falar sobre a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Você sabia que a Unicamp responde por 8% da pesquisa acadêmica no Brasil? Também 12% da pós-graduação nacional e também mantém a liderança entre as universidades brasileiras no que diz respeito a patentes e ao número de artigos per capita publicados anualmente em revistas especializadas nas áreas das ciências sociais, artes e humanística, conforme dados da universidade, hoje são aproximadamente 34 mil alunos matriculados em cursos de graduação, são 153 de pós-graduação e programas também. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso ponto de vista o reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida Meirelles. Seja muito bem-vindo, obrigada por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que o reitor de uma universidade magnífica e tão grande como a Unicamp tem o dia corrido e o senhor prontamente está aqui. Nossa gratidão, boa tarde, seja bem-vindo. Rúbia, eu que agradeço a oportunidade que você está nos oferecendo, ao próprio programa Ponto de Vista, à TV Câmara e a essas palavras iniciais de acolhimento aí que são muito positivas. Nós que agradecemos porque agora nós vamos conversar sobre essa universidade, nós vamos explanar como está a Unicamp, o que a Unicamp traz de benefício para os alunos, para o município, para a cidade de Campinas e também os benefícios que que são direcionados para a universidade para que a gente possa melhorar mais ainda a qualidade de ensino aqui no nosso município. Olha, nós temos a informação que em 2015 havia 58,6 mil bolsas de mestrado, por exemplo. Em 2022, esse número ele foi reduzido para 48,7 mil, ou seja, teve uma queda aí. Mas isso em 2022. Como é que está agora, professor? A questão das bolsas, como é que está funcionando mediante essa queda que foi reconhecida e registrada? Como está a questão das bolsas hoje na universidade? Então, já se iniciou, assim, a nível de todo o Brasil, um processo de recuperação. O número atual nesse ano é 53,6. Não se retomou ainda o patamar de 2015, mas em relação ao ano passado, que foi 48,7 mil, nós já tivemos uma recuperação. Isso tem um impacto na Universidade Estadual de Campinas, porque uma parte substancial das bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, também das bolsas de iniciação científica, vem de institutos de fomento, instituições de fomento do governo federal, basicamente CAPES e CNPq. No seu ponto de vista, o que motivou a queda dessas bolsas? Então, eu acho que havia uma desvalorização de alguns setores aí do nosso mundo político, uma desvalorização do investimento em ciência e tecnologia, que é algo que está sendo recuperado agora, A gente teve todas as polêmicas em torno dessas questões e isso implicou numa ação que retirou dinheiro de ciência e tecnologia e do ensino superior em geral. Como é a ciência e tecnologia, na universidade? Como que os alunos eles se direcionam? Tem muita procura? Tem pessoas muitos alunos querendo saber, estudar sobre ciência e tecnologia, porque a gente sabe que é o futuro aí que está pela frente, é o que vem pela frente, Então, eu acho que essa consciência que você fala agora do futuro que vem pela frente é algo que está ficando cada vez mais claro para um país que tem que, vamos dizer, se envolver numa rota de desenvolvimento. Sem ciência, tecnologia e inovação, a gente não consegue realizar isto, Então, a grande parte da ciência e tecnologia no Brasil é feita em universidades ou institutos de pesquisa. Sem o aporte deste recurso para as universidades e institutos de pesquisa, a produção de ciência e tecnologia no Brasil fica extremamente limitada. E o impacto disso no nosso desenvolvimento é muito significativo.
essa ciência e tecnologia é muito desenvolvida associada aos programas de pós-graduação, você citou aí a importância que a Unicamp tem na nossa pós-graduação, mas os alunos de graduação já são introduzidos nesse processo. Nós temos basicamente 3 estágios no desenvolvimento de um cientista, vamos dizer assim. Já na graduação, se ele tem esse tipo de interesse, ele pode fazer uma iniciação científica, que é uma atividade paralela ao curso e ele se envolve em pesquisa. Ele pode fazer mestrado e doutorado e daí ele concluiu essa primeira etapa da entrada na atividade científica, na qual ele pode ganhar autonomia e produzir e formar novas pessoas, né? E é em torno desse sistema que se desenvolve muito do conhecimento no Brasil e um conhecimento que pode gerar produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas na sociedade. O senhor tem algum exemplo aí de ciência e tecnologia, algo que foi desenvolvido, né, na universidade, só para a gente pontuar para os nossos telespectadores? Nós temos grandes empresas na área de tecnologia, de informação, que nasceram a partir de pessoas formadas na Unicamp, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o iFood, o Quinto Andar e uma das grandes empresas hoje na produção de tecnologia de informação, que é a CIT, são oriundas de pessoas que frequentaram os nossos bancos de graduação, os nossos cursos de pós-graduação. Agora, na história do desenvolvimento de tecnologia do Brasil, a gente pode remontar lá atrás. Fibra ótica foi uma coisa que nasceu, ou que foi desenvolvida também em bancos universitários, né? A gente tem um impacto grande de desenvolvimento, se a gente pensar na área de bioenergia e na área de álcool e açúcar, por exemplo, os institutos de pesquisa, a Embrapa e as universidades foram extremamente importantes para o Brasil ser a força que ele é no setor de bioenergia, em torno do álcool principalmente, e também uma força grande em torno do biodiesel, né? A produção de produtos derivados da agricultura tropical nossa é muito dependente de ciência e tecnologia, desde o estágio da produção agrícola até o processamento dessa produção. E isso não seria realizável sem o aporte de conhecimento trazido por institutos como a Embrapa, IAC, o nosso IAC aqui, que é o primeiro grande instituto de pesquisa da história do Brasil, né, fundado por Dom Pedro II, e universidades como a Unicamp, que também deram o seu aporte, seja na parte agrícola, seja na parte industrial. Muito bem, olha só, gente, o foco do nosso ponto de vista hoje é a Unicamp e também é o recurso que foi liberado pela ministra, né, a ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, a ministra Luciana Santos. São 3,6 bilhões do PROINFRA para recuperação, expansão de infraestrutura de pesquisa em universidade e instituições de ciência e tecnologia. A gente pode dizer, professor, que esse é o primeiro passo aí para a retomada de investimentos do governo federal no que se refere às universidades? Então, eu acho que é uma sinalização clara de retomada de um investimento, né? De fato, já se iniciou, houve processos anteriores, tanto de expansão das bolsas, a gente já comentou, de reajuste do valor dessas bolsas, mas a gente está vendo agora uma ação mais incisiva no que se refere à colocação de recursos para o investimento mesmo. Gostaria de destacar que tem um aspecto simbólico importante nessa iniciativa. Ela foi lançada na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A sinalização também já é um momento de marcar a força desse retorno de investir em ciência e tecnologia, né? E tem aí alguns itens, talvez a gente possa tratar. Claro que podemos, né? Ponto de vista, fica à vontade, por favor. Eu acho que tem uma preocupação nesse total de recursos de atender a várias demandas, né? Perfeito. Uma delas que não afeta diretamente aqui a nossa região, que é investimento no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É importante, a gente sabe que uma das grandes preocupações do mundo hoje está na biodiversidade. A Amazônia é uma pauta mundial, não é uma pauta só do Brasil, e desenvolver ciência e tecnologia nessas regiões, e
ter capacidade de preservar a natureza e explorar esses biomas do ponto de vista econômico, essa compatibilidade exige ciência e tecnologia, né? Então, tem aí, acho que 10% desses recursos estão voltados para o norte, nordeste e centro-oeste, se eu não me engano. Daí tem um grande investimento, acho que da ordem de 500 milhões, que é nesses tópicos da atualidade, nos quais o Brasil, diria a Unicamp e o Estado de São Paulo também, estão particularmente bem situados. Sim. Que tópicos são esses? Transição energética. Na Unicamp a gente desenvolve trabalhos de todas as áreas de conhecimento associados à bioenergia e a energias renováveis, como energia fotovoltaica, né? Temos grandes projetos de pesquisa para viabilizar a transição de uma sociedade ainda muito baseada no petróleo para uma sociedade baseada em recursos renováveis, e a nossa contribuição científica, tecnológica e inovação nesse aspecto é muito significativa. A questão da ecologia, a Unicamp tem muita força na questão da ecologia, e o Estado de São Paulo, a FAPESP, tem uma tradição de trabalhar com projetos na área tanto da bioenergia como dos vários biomas nacionais, até com uma preocupação também olhando para fora, olhando para a Amazônia. Então, 500 milhões são nessas áreas, né? Tecnologia da informação, que é extremamente importante hoje para as pessoas que nos assistem, o que ela pode trazer de modernização para a ação do setor público na saúde, no atendimento à saúde, né? Permitindo a gente resolver ou diminuir em grande parte problemas clássicos do nosso sistema público com atendimento à saúde, pela dimensão dos problemas e pela dificuldade de financiar bem esse sistema. A tecnologia da informação pode permitir substancial redução de custo e muita melhoria de atendimento. A Unicamp tem bastante a contribuir nisso também. Que maravilha. Nós havíamos conversado antes de começarmos aqui o programa referente aos recursos, né? Às vezes a gente fala que a universidade está recebendo recurso do governo federal, mas é importante salientar que a universidade ela recebe também o recurso do governo estadual, do governo do estado. Eu gostaria que o senhor explicasse, diferenciasse isso para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam entender sobre esse recurso que nós estamos falando agora. Tá. Então, o importante a destacar aí é que o Estado de São Paulo tem uma história com ciência e tecnologia que é antiga e é extremamente vitoriosa, né? Data, inclusive, do início da década de 60, quando se criou a FAPESP e foi colocado na Constituição do Estado um percentual dos impostos para financiar a pesquisa. Esse mesmo modelo foi reproduzido nas universidades a partir do final da década de 80, início da década de 90. E esse é um modelo que permanece até hoje. As universidades têm, de parcela grande do ICMS, cerca de 9,5%, distribuído entre as 3 universidades estaduais. Isso deu às universidades um potencial de planejamento que permite essa força da ciência paulista na ciência nacional e dessa ciência paulista, ciência, tecnologia e inovação paulista, ser algo que fala para o mundo. As melhores universidades do Brasil estão no estado de São Paulo. USP, Unicamp e Unesp são as melhores universidades do nosso país. E elas são reconhecidas internacionalmente, né? E é importante, eu acho que um outro aspecto, uma questão recente, as pessoas criticam muito no Brasil a falta que o setor privado tem no investimento em ciência e tecnologia. No estado de São Paulo, hoje em dia, o setor privado já investe bastante em ciência e tecnologia. Na nossa avaliação, no nosso ponto de vista, o motivo foi a construção que, ao longo do tempo, o estado de São Paulo foi capaz de fazer nessa área. Criar uma massa crítica que hoje não está só nas universidades, não está só nos institutos de pesquisa, ele está nas empresas privadas. Nós temos PhDs, doutores, mestres atuando nas empresas e ajudando a desenvolver ciência e tecnologia em termos de impacto na inovação, de gerar produtos para o mercado. Ou seja, as nossas empresas no estado de São Paulo já estão conscientes que sem ciência, tecnologia e inovação, a gente tem muita dificuldade de desenvolver um país das dimensões e da complexidade
do Brasil. Até porque, da forma que as coisas estão muito rápidas, né? A ciência, a tecnologia, a inovação, tudo muito rápido. Então, se a empresa ela não estiver preparada e não estiver aí pronta para aceitar, né, tudo que vem com essa rapidez, na velocidade da luz, ela acaba ficando para trás, né? Ficar parada é perder espaço, né? Nesse mundo da inovação hoje em dia, e é uma inovação cada vez mais associada a conhecimento fundamental, né? A realmente ciência e tecnologia. Se você não se apodera desse conhecimento para gerar novos produtos e novos serviços, a chance de você perder espaço no mercado é garantida, né? E a dificuldade que nós temos ainda como país é dar o salto para que isso se alastre para a economia como um todo. Nós temos uma oportunidade hoje em dia, gostaria de frisar isso, que é imensa, né? Nós somos um dos países mais bem localizados em termos de riqueza da economia passada, o petróleo, certo? Sim. E de riqueza da economia do futuro, que é a economia baseada em produtos naturais. A combinação dessas coisas coloca o Brasil numa posição muito favorável para aproveitar esse momento como um momento que nos permita um desenvolvimento acelerado e uma aproximação do mundo desenvolvido. E aqui em Campinas, gostaria então de ressaltar isso, porque nós temos tido a Câmara, temos tido a Prefeitura, os outros equipamentos de ciência e tecnologia. Campinas é um lugar que concentra muitos equipamentos de ciência e tecnologia. Nós temos a oportunidade de transformar Campinas num dos maiores polos de inovação, não só do estado de São Paulo e do Brasil, mas mesmo do mundo. Estou falando aqui da proposta do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que junto com a Prefeitura de Campinas, com apoio também, está discutindo na Câmara a questão da legislação associada, né? Mas envolve o CNPEM, que é um equipamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve a PUC Campinas com seu Campus 1, envolve o Centro de Inovação da Cargill, uma grande empresa da área agroindustrial, né? Envolve CPQD, Instituto Eldorado e outros equipamentos de ciência e tecnologia, estão envolvidos numa ação conjunta para transformar aquela região próxima ali à Unicamp e Adhemar de Barros, né? Que vai do CNPEM até o Campus 1 da PUC, num distrito de inovação, onde a transição entre o conhecimento básico, o conhecimento aplicado e a geração de produtos e serviços seja acelerada para que isso tenha impacto na industrialização da nossa região, do nosso país. O senhor fala de geração de produtos e serviços, aí eu falo para o senhor de geração de emprego e também de profissionais, né? No seu ponto de vista, qual a avaliação aí referente à turma que entra na universidade, né? Os jovens que estão acessando esse mundo da universidade? Qual é a avaliação que o senhor faz da visão que eles têm dos cursos de ciências e tecnologia? Tem uma procura, já é assertivo, tem muitas pessoas que entram e desistem, tipo assim, não quero, eu quero, mas daí no meio do caminho desiste, ou 100% de entrou, terminou, então, saiu, cumpriu e continua, né, na pós, no doutorado, no mestrado? Então, os alunos, quer dizer, obviamente a gente tem alunos com diferentes perspectivas, mas eu acho que a questão da ciência e tecnologia atrai muito a juventude de hoje. Ela é uma juventude muito antenada na inovação, né? E, por outro lado, é uma juventude também que sofre uma influência grande disso que são as preocupações da modernidade, né? Sim. Sustentabilidade, inclusão, justiça. E a gente está, talvez, num período em que essas coisas, você falou, por exemplo, dos nossos cursos de ciências humanas na abertura, exato, né? A Unicamp tem isso de olhar esses problemas não sobre a ótica da ciência e tecnologia hard, vamos dizer, aquilo que é estrito. Certo. Mas essa ciência e tecnologia, ela tem que ter um impacto também numa vida melhor para as pessoas. Ela tem que ser algo que respeite os direitos do trabalhador. Então a Unicamp tem um pouco essa abordagem que a gente diria sistêmica. A gente precisa olhar para a atividade do conhecimento como algo que gere um produto, um serviço, mas que sirva para melhorar a vida das pessoas aí fora, né?
Eu diria 2 ou 3 áreas nós temos como cidade. Então, eu estou falando da Unicamp, mas não é só da Unicamp, é desse conjunto de equipamentos e a própria ação do poder público. A área de saúde, por exemplo. Nós sabemos hoje que a gente tem um monte de desafios para atendimento público à saúde. Ciência e tecnologia pode melhorar muito isso. Verdade. E nós podemos ter combinação da aplicação da tecnologia da informação e da atividade assistencial na saúde, desenvolver modelos aí para fazer um atendimento muito melhor. A outra área é a agricultura e essa parte de energias renováveis. Também a Unicamp, a região de Campinas, tem uma força grande nisso. E só para te dar um exemplo, muita parte do custo da produção desses produtos agrícolas está na etapa agrícola. Né? Hoje é possível a gente fazer não só desenvolvimento de plantas, mas é possível você fazer aquilo que é chamada agricultura de precisão. Né? Uma agricultura que é capaz, por exemplo, de dosar a necessidade de enriquecer o solo na hora e fazer isso não de forma em média de uma grande região, sim, mas para a necessidade daquele solo onde está sendo plantada. Né? Agora, para isso você precisa de máquinas que estejam conversando via satélite, fazendo análise, pondo esses dados em outros lugares que estão desenvolvendo uma análise de dados e falando, aqui é isso que precisa, lá é isso. Essas coisas todas, a tecnologia permite desenvolver e, além de preservar o ambiente, se aumenta a produtividade e reduz custo. Agora, a gente precisa fazer isso também na etapa industrial, né? Que é a etapa de agregar valor. O Brasil ainda tem uma tradição, infelizmente, de produzir muita commodity agrícola, mas a gente pode produzir muitos produtos de valor agregado nessa esfera também. Então, são esses os desafios. Sem ciência e tecnologia, isso não vai ser feito. O meu otimismo hoje com o país tem a ver com a sensação que essa consciência atinge hoje diferentes atores políticos, né? Então vejo essa expectativa no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, atinge diferentes fatias da sociedade civil, né? Os organismos, as entidades empresariais, antenadas na ideia. O Brasil tem uma oportunidade aqui, nos dias de hoje, que é única e tem que ser aproveitada. Um pouco dessa consciência derivou de dificuldades que a gente viveu. A própria pandemia deixou claro as dificuldades de oferta de alguns produtos para a gente e também o próprio conflito lá na Rússia, Ucrânia, problema com os fertilizantes. Ficou claro que a gente precisa ter uma base de desenvolvimento nacional para fazer face a esses problemas e não só depender de importação, né? Muito bem, olha só que conversa interessante, que conversa legal. Nós estamos falando com o reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida. Gente, olha só, existe então um recurso destinado para as universidades, entre elas a Unicamp. Eu gostaria de saber do professor, do reitor, né, professor reitor, se já existe um planejamento, como funciona a questão do recurso que são para as universidades, mas esse que vai ser destinado aqui para a Unicamp, né? Precisa passar por algum tipo de processo? Qual que é a tramitação desse recurso e no que isso vai impactar para a nossa universidade? Então, normalmente esses recursos, eles são liberados através de processos competitivos, vamos dizer assim, né? Então, eles são alocados, por exemplo, 500 milhões serão alocados em pesquisas na área de transição ecológica, transição energética, tecnologia da informação, alguns eixos considerados pelo governo federal como importantes para o desenvolvimento do país. Normalmente, eles abrem editais e procuram fomentar determinadas sugestões de equipamentos ou de serviços que resolvam, estejam olhando algum problema do país e resolvam esse problema, né? Então, na área de saúde, por exemplo, a gente tem problemas com a construção de alguns equipamentos que são caros e importados, ou problema com fármacos, né? Então, só para dar um exemplo, nós temos um centro de pesquisa na Unicamp, que ele é um centro de pesquisa vinculado à atividade junto a algumas empresas, que está desenvolvendo testes rápidos ele fez isso para a Covid,
né? Sim. E está fazendo agora isso também para chikungunya e dengue. Olha né? que maravilha. E é uma ação conjunta com a empresa. Eles desenvolvem, vamos dizer, a parte química e biológica, e a empresa um pouco mais o foco na parte de tecnologia de informação, para ser um processamento que você toma a amostra, analisa e já tem a resposta rapidamente. Né? Isso pode ter um impacto. Algumas pessoas avaliam, às vezes, que você pode confundir doenças. Você está achando que está com uma doença e está com outra. Isso. Um teste desse permite a descoberta rápida de qual origem, porque algumas dessas doenças têm uns sintomas parecidos e você consegue, uma vez se identificando rápido, fazer um tratamento adequado. Né? Isso pode ter um impacto na saúde pública relevante, vamos dizer assim. Então, esses recursos são normalmente liberados via editais. Os grupos de pesquisa se candidatam. Muitos desses editais, hoje em dia, eles incentivam que haja uma parceria entre o setor de investigação e empresas, para tentar justamente fazer com que do conhecimento básico para a geração de um produto, a distância temporal seja pequena. Né? Então, isso é uma iniciativa que a FAPESP faz bastante, e isso é uma iniciativa que o governo federal está iniciando, normalmente porque vai ser via FINEP, então vai envolver esse tipo de cooperação. O objetivo aí é que conhecimento tenha um impacto na vida das pessoas. Né? Certo, correto. E no seu ponto de vista, como estão os grupos de pesquisa da Unicamp para se candidatarem a esse recurso? É muito promissor. A gente tem uma tradição grande, a Unicamp até valeria a pena lá no início ter falado isso, mas você falou das patentes e tal. Sim. A Unicamp é uma das universidades mais inovadoras desse país. Espetacular. Quer dizer, a gente tem uma tradição de ter grupos de pesquisa que trabalham com muita força junto a empresas, né? Você falou na pergunta anterior um pouco também da formação. A universidade, ela gera esse conhecimento também formando pessoas. Né? Então, os nossos mestrados e doutorados, a gente está formando pessoas para o mundo da ciência, mas esse mundo da ciência hoje, a fronteira dele entre universidade e setor privado, ele está meio misturado, porque você gera algum conhecimento básico na universidade, mas para ele se transformar em produto, ele precisa avançar no sentido da empresa. Né? Então, hoje, muitos profissionais que se formam, por exemplo, fazem mestrado, doutorado, depois eles vão trabalhar com inovação. Eles saem um pouco do básico, mas como eles entendem bastante do conhecimento básico, eles conseguem fazer a ponte entre aquele pensamento mais empresarial, vamos dizer assim, da aplicação e olhando para o consumidor, e o pensamento mais básico do cientista, que às vezes é mais afastado, ele não consegue às vezes ver claramente a aplicação. Então, hoje a gente está construindo essas pontes, né? E a Unicamp tem muito desses grupos. Nós temos alguns projetos. Eu vou falar de um aqui que me... Fica à vontade, por favor. Me chama bastante atenção, né? As pessoas estão acostumadas a beber tequila, né? Sim. Tequila, a fonte da tequila é o agave. O agave é uma planta que nasce originária, não sei se é originária do México, com certeza no México tem muita produção de agave. Ela tem, então, açúcares que podem ser fermentados e produzir o álcool da tequila, produzir a bebida. Sim. Agora, a gente produz cachaça de cana, Exato. Certo? E produz etanol de cana. Também. Podemos produzir... Uma tequila de cana? Podemos produzir álcool de agave. Sim. Tá certo? E qual a grande virtude do agave? O agave é uma planta que produz muita biomassa. Ele é tão produtivo em termos de vegetal por hectare, aproximadamente tão produtivo quanto a cana. Perfeito. Só que o agave exige pouca água. Então ele pode crescer no agreste. Exatamente. Né? Então a Unicamp tem um projeto hoje, financiado por uma petrolífera, que é compartilhado entre a Unicamp e o Senai da Bahia. O Senai da Bahia tem um órgão chamado Cimatec, que é extremamente inovador.
né? Esses dois grupos conjuntamente estão fazendo um trabalho para tentar desenvolver uma agroindústria baseada no agave, que poderia ocupar uma parte do agreste para a produção de etanol, né? Algo que seria difícil fazer com a cana, porque daí você teria que fazer irrigação, exato, e isso aumenta o custo. Exato. Você talvez seja viável fazer com agave. No Nordeste, viável, claro. E gerar, e o Brasil tem muita experiência em construir esse tipo de projeto agroindustrial. A escala interessa, né? Se a gente olhar as grandes indústrias, a indústria sucroalcooleira brasileira é uma indústria de grande porte, o que reduz muito o custo, aumenta muito a produtividade e torna o Brasil um dos maiores produtores de álcool e açúcar do mundo. De repente, nós podemos ter o prazer de ser um grande produtor de tequila, mas também ser um grande produtor de etanol derivado do agave, né? Espetacular, professor. Que notícia legal. Estou torcendo aqui para que dê certo, né? Ainda mais que é algo que pode evoluir sem o gasto da água, sem ter ali, né, a irrigação. E no Nordeste, eu acho que é o ponto assim, de partida que a gente precisa, torcendo para que esse projeto dê certo. Agora, a ministra da Ciência e Tecnologia, ela anunciou, né, a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e a convocação da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2024. Queria saber sobre a avaliação que o senhor faz, retomando então, né, com o anúncio que ela fez, no meu ponto de vista seria o retorno do debate, né, da conversa, para que os próximos passos possam ser assertivos. No seu ponto de vista, o retorno desse debate é importante? Eu sou extremamente favorável a isso, né? Eu tenho a impressão que um dos problemas que a gente teve nesse período em que foi muito contestado a questão da ciência e tecnologia, ela foi contestada muito por um lado, mas de alguma forma as dificuldades que a gente passou na pandemia revelaram claramente a importância de ciência e tecnologia para combater essas dificuldades, como a pandemia, para dar uma oportunidade de desenvolvimento para o país. Eu acho que a transparência é essencial, né? Não só acho que a transparência é essencial, as pessoas terem clareza, a discussão, ela de alguma forma educa, viabiliza a troca de opiniões e um processo vamos dizer, de formação na importância de ciência e tecnologia, mas ela tem uma outra virtude, que é a possibilidade de permitir a negociação entre os diversos atores, das perspectivas que são provavelmente diferentes entre esses diversos atores. Vou dar um exemplo para você. Há uma tendência grande, seja no mundo político e mesmo de alguma forma no mundo da ciência e tecnologia, de focar muito naquilo que seria o conflito de interesses, né? Você tem, a gente precisa incentivar no Brasil a pequena e média empresa, e incentivar ciência e tecnologia na pequena e média empresa. Exato. Mas daí a pessoa que olha a USP, ela fala, mas aqui as corporações, as grandes empresas não podem ser incentivadas. E às vezes, da parte da grande empresa, você tem a mesma perspectiva, né? Eu tenho muita confiança de que nós podemos ser capazes de articular esses interesses. E não significa desconhecer a diferença de opinião, mas admitir que existe espaço num país com tantas carências como o Brasil e com tanto potencial como o nosso, de desenvolver isso conjuntamente, né? Há essa oportunidade, não é necessariamente conflitante isso, né? Então, espaços que permitam negociar os interesses, as perspectivas diferentes, são essenciais para a gente. Isso não significa acabar com as diferenças, mas procurar a zona, a região onde esses interesses convergem, né? E isso permitirá a gente sair desses conflitos que valorizam a diferença e não procuram as rotas de convergência. Exatamente. Agora, para a gente finalizar, temos aí ainda 5 minutos, mas eu gostaria então, do seu ponto de vista referente a esse segundo semestre, né, que nós estamos iniciando, o que nós podemos esperar da Unicamp, que é uma universidade que traz desenvolvimento, que traz geração
de emprego, que traz é um polo universitário Campinas e a Unicamp está inserido nesse polo. Então, qual a expectativa e o que nós podemos esperar? E o seu ponto de vista aí para esses 5 meses, né, que estão aí para a gente poder encerrar o 2024? Então, essa perspectiva que eu falei aqui em relação à questão do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, da conferência, dessa ação procurando alinhavar esses diversos interesses e perspectivas, né? Obviamente tem uma fronteira, né? Qual é a fronteira? Ciência e tecnologia interessa. Claro. Agora, como que a gente vai usá-la? Então, essa é a discussão, né? Essa é uma perspectiva que eu tenho adotado também na minha gestão dentro da universidade, né? Então, a gente tem tentado a combinar uma ação para atender várias coisas que movem a Unicamp. A Unicamp hoje é uma universidade, tradicionalmente foi uma universidade, continua sendo, que preza muito pela qualidade, né, que faz ciência e tecnologia de ponta, que gera conhecimento não só na área das ciências exatas e das engenharias, muito conhecimento nas ciências humanas, porque a gente quer uma perspectiva humanista do desenvolvimento e contribui na área de artes e de cultura em geral, né? Então, isso é uma tradição da Unicamp. Nós temos uma tradição de ter um excelente corpo de docente e de servidores. O passo que nós estamos dando agora, sempre tivemos excelentes alunos, claro, mas é fazer um processo muito relevante de inclusão, né? A Unicamp está numa ação muito forte de transformar a sua comunidade de estudantes numa comunidade muito parecida com a cara do Brasil, vamos dizer assim, a cara do estado de São Paulo. Fazendo isso em Campinas, isso em Piracicaba, onde nós temos a Faculdade de Odontologia, fazendo isso em Limeira, onde a gente tem a Faculdade de Tecnologia, tem a Faculdade de Ciências Aplicadas, temos 2 colégios técnicos. Em todas essas estruturas, a gente está incorporando, temos processos, e gostaria de dizer para aqueles que assistem esse programa, nossa universidade é um local que as pessoas têm que almejar chegar para se formarem, né, na melhor qualidade possível. Temos programas para as pessoas que têm vulnerabilidade, têm dificuldade, por exemplo, tem que combinar ensino e estudo. A gente tem vários programas de apoio que permitem a pessoas de baixa renda estudarem na nossa universidade. Temos mecanismos que estimulam pessoas oriundas de escolas públicas, de minorias raciais no nosso estado. Temos vestibular indígena na Unicamp. Nós vamos buscar indígena na Amazônia. Tá? São Gabriel da Cachoeira, temos estudantes de fora. Entram no nosso vestibular, hoje aproximadamente 50% das vagas são de estudantes de escolas públicas, né? E temos a meta de ter entre pretos e pardos algo próximo àquilo que é a população no estado de São Paulo. Por que isso é importante? Porque isso é transformador. A educação transforma, ela dá oportunidade às pessoas, ciência e tecnologia dá oportunidade às pessoas, e essas pessoas que se formam na Unicamp, se formam em outras universidades brasileiras, elas estarão chefiando empresas, estarão concorrendo a cargos públicos, estarão na Câmara de Vereadores de Campinas, estarão na Assembleia Legislativa, estarão no governo federal, estarão nas empresas. Isso pode fazer a diferença, aumentar a sensibilidade das nossas estruturas à resolução dos nossos problemas, né? Então, essa é uma coisa que nós estamos fazendo, mas é uma perspectiva, um ponto de vista para o segundo semestre. Continuaremos fazendo isso. Recentemente, aprovamos a compra de um terreno adicional próximo da nossa moradia para expandir a moradia estudantil, porque a gente quer melhorar as condições de permanência dos nossos estudantes que tenham vulnerabilidade, por exemplo. Sensacional, né? Professor. Então, é essa perspectiva. Procurar essa intersecção das várias perspectivas e interesses para fazer uma universidade que seja de ponta, mas acolhedora, né? Que traga as pessoas para dentro, mas que as forme bem também. Então, a gente acredita muito nisso. São inúmeras oportunidades, né, que o jovem, que o estudante tem
para se desenvolver e sair para o mercado de trabalho pronto, trabalhando com destreza, com assertividade. Até falar uma última coisinha, pedir assim para você um tempo. Uma iniciativa recente que foi tomada, acho que é importante, com o governo do estado. Sim. Nós vamos, junto com a USP e com a Unesp, então Unicamp, USP e Unesp, nós vamos ter uma rota de entrada, é um número limitado de vagas, sim, mas uma rota de entrada que vai ser através de uma prova aplicada para o conjunto dos estudantes do ensino médio no estado de São Paulo. Olha isso. Né? Essa prova vai ser aplicada pela primeira vez no final desse ano. A ideia é que isso seja reproduzido nos anos subsequentes. Perfeito. E seria algo... Tem uma inspiração no Enem, mas tem particularidades, né? E a ideia é que seja uma rota de entrada para fortalecer a presença dos estudantes das escolas públicas do estado de São Paulo. É aberto a estudantes de outros estados, sim, mas o foco é a realização nas escolas do estado de São Paulo, né? E apresentando uma outra rota de entrada, inclusive associado a um compromisso já estabelecido pelo governo do estado de que os estudantes vulneráveis que entrem por essa rota tenham bolsas para permanecer na universidade. Mais uma grande oportunidade, uma super oportunidade. Então você que está aí, né, fica ligadinho aí nas informações, acesse o site, né, da Unicamp, as informações sempre estão lá, o site é atualizado todos os dias, a gente aqui acessa sempre, a gente sempre está lá fazendo matérias. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria interessante sobre o exoesqueleto lá na Unicamp, nós fomos, filmamos, é um projeto surpreendente e tem o objetivo aí de colaborar, né, com pessoas que são portadoras, são paraplégicos, né, então é importante demais e são pessoas que estão ali no mestrado, né, trabalhando e buscando a melhorar cada dia mais e favorecendo, então, as pessoas, no caso do exoesqueleto, que estou dizendo que fiquei impressionada com o que eu vi, é algo que busca a melhoria no sistema de saúde, trazendo um pouco mais de qualidade de vida para quem não consegue se movimentar, né? Então, gratidão aí à Unicamp por tudo que faz aqui na cidade de Campinas, e eu gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui. Sei que nós temos muita coisa para falar dessa universidade tão grande, tão querida e que traz aí pessoas de nível, de gabarito surpreendentes, trazendo todo mundo aí para o mercado de trabalho, que a gente sabe que as pessoas que passaram por ali hoje são grandes empresários, pessoas aí de um QI super elevado e tem um destaque, sim, não só aqui em Campinas, mas em todo o Brasil. Gostaria de agradecer muito a sua presença, reitor. Rúbia, eu que agradeço a você, agradeço ao Ponto de Vista, a TV Câmara, e me disponho a outras oportunidades, a gente tocar vários desses assuntos aí. Temos muito a dizer, pode ter certeza. Que legal. A gente fica feliz, pode ter certeza que será convidado mais vezes. Gente, vamos ficando por aqui com o nosso Ponto de Vista, agradecendo então a participação do reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida. Olha, nós desejamos sucesso nessa retomada de investimento para a nossa querida universidade aqui de Campinas, e você fique ligadinho, porque a qualquer momento nós nos encontramos aqui na programação da TV Câmara Campinas com mais um Ponto de Vista.